Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido por intermédio do canal 49 todos os domingos, às 7 horas da tarde e repetido nas terças-feiras às 10 horas da noite. E este programa é também visto na Artísia aos domingos às 6 horas da tarde. Bem-vindos também vocês, o povo da Artísia. É sempre com muito gosto que a gente aqui vos vem saudar e fazer uma reflexão em voz alta sobre as leituras da missa do domingo. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco, aqui de Fresno. Boa tarde, irmã Rosa Maria. Como é que está? Está boazinha? Graças a Deus. Boa tarde, diácono João. É uma alegria e um prazer fazer este programa não só com o diácono João, como também com os nossos ouvintes através deste canal 49, que pretende servir o povo português com muito amor e muito carinho. A irmã sabia que temos agora pessoas na Artísia que nos veem todos os domingos. Este programa é passado na Artísia e também é passado em Turlock, no Cabo. E por isso temos uma audiência muito variada e em muitos locais. E é claro, e é vista em todo o mundo pela internet. A internet agora estende-se. É claro, não tem barreiras. Não são muitos os que vêm, mas na internet. Mas é possível, em qualquer lugar do mundo, quem tem acesso à internet e um computador, ou um iPad, ou um cell phone, pode ver o nosso programa. Muito bem, irmã, hoje então é o dia 18 de setembro. Já vamos a passar o meio de setembro. Certo. Ainda outro dia entrou o mês de setembro e já vai a passar meio. Estamos no metade de setembro, já está nas mãos de Deus. É verdade. Nas mãos de Deus. E também já estamos a chegar ao fim do ano litúrgico. Já hoje é o domingo 25. Quantos domingos é que a gente tem, irmã, no tempo comum? Lembra-se mais ou menos? Depende de 33, mas depende um pouquinho de quando começa o Advento. Só às vezes chegamos mesmo ao fim, outras vezes cortamos para iniciar o Advento. E falando de Advento, já está perto. Estamos perto do fim do ano litúrgico, estamos muito perto do Advento. É assim mesmo. Hoje é o 25. O último domingo do ano seria o 34, mas é a festa de Cristo Rei, ali no fim de novembro, e, portanto, também já aí vamos para o fim. E, é claro, isto faz-me lembrar também, cá no meu caso, vou ficando velho, a gente também vai andando para o fim, não é? O ano vai andando para o fim e a gente também. Eu acho que não é só o diácono João que vai ficar velho, é o processo normal de toda a humanidade. Isto acontece a todos? Penso que sim. Olha, penso que sim. As pessoas normalmente dão menos idade que o que eu tenho. Eu tenho 66 anos e muitas vezes as pessoas dizem que eu devo ter 55. Outro dia fui a Los Angeles e ficámos lá, os nossos netinhos estão em Los Angeles, e à despedida eu disse adeus, Zelda, são gêmeos, a Zelda e o Bobby, dei-lhe um abraço e quando eu disse, vovô, estás a ficar velho. Já estava um bocadinho de cabelo branco. As crianças são de uma honestidade incrível. Dizem-nos o que os outros não nos dizem. Muito bem. Nós então, no domingo 25 do tempo comum, do ano C, temos aqui o profeta Amós. A irmã quer ler a primeira leitura? Sim, então vamos ler a leitura do profeta Amós, que ela não é uma leitura muito simpática, que faz-nos tremer um bocadinho. Leitura do profeta Amós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis, quando passará a lua nova para podermos vender o cereal? Quando chegará o fim do sábado para podermos abrir os armazéns de trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o peso da prata, arranjaremos balanças falseadas. Compraremos os pobres por dinheiro e o indigente por um par de sandálias. Venderemos até os resíduos do trigo, mas o Senhor jurou pela glória de Jacó.
nunca esquecerei nenhum dos seus atos. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, irmã, por aquilo que eu ouvi, parece que Deus não dorme. Não é? O rico oprime o pobre, chupa-lhe o suor e enriquece à custa do pobre, mas Deus não está dormindo. Deus não esquecerei nenhum dos seus atos. E na minha experiência, quero dizer, a gente vive na presença de Deus, se tem uma noção de que realmente Deus perscruta os corações, que Deus sabe tudo. No Salmo, eu gosto muito do Salmo 123, que é aquele Salmo que diz: antes de tu falares, eu já sei o que tu vais dizer. Já sei o que tu vais dizer. Talvez às vezes, incluindo eu própria, teríamos um bocadinho mais de cautela com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com as nossas obras. Porque Deus é compassivo e o nosso Papa então não se cansa de falar da misericórdia de Deus e de dizer que todos precisamos da sua misericórdia. Contudo, ele também não vai, como é que é dizer, aquelas ações pecaminosas, ele também não vai, vamos dizer uma palavrinha em português. Diga. Também as ações pecaminosas da nossa vida, ele vai nos pedir contas. Aham. Não só do bem que fazemos, mas também do mal que praticamos. Sim, senhor. E isso temos de ter em consideração. E estas leituras são interessantes. Estamos vendo aqui o profeta Amós. O profeta Amós viveu, ele nasceu no ano 786 a.C. e morreu no ano 746 a.C., portanto com 40 anos. E ele profetizou ou anunciou a mensagem no Reino do Norte, no Reino de Israel. E é um profeta que eu gosto muito por causa da consciência social. Ele vê-se nas palavras dele aqui e noutros capítulos deste livro que ele tem a consciência de que as nossas ações têm repercussões para além de nós. Não é só em nós. Se eu oprimo o pobre, isto faz mal ao pobre, ele não pode alimentar a sua família, ele não recebe o suficiente, tu ficas rico, mas aquela riqueza, uma parte dela não era tua, pertencia ao outro, e ele fala nisto assim com muita clareza. Aliás, ele profetizava naquele santuário chamado Betel, que era do Reino do Norte, do Reino de Israel, e eles não gostavam do que ele dizia. Porque ele dizia, se vocês continuarem a quebrar a lei de Deus, a oprimir o pobre e tudo mais, vai acontecer muitas desgraças ao ponto de que o reino de Israel vai desaparecer. E o chefe lá dos sacerdotes daquele templo de Betel expulsou, sai daqui para fora, vai profetizar para outro lugar, porque tu só dizes coisas más que nos vão acontecer e a gente quer ouvir coisas boas. Mas a gente não pode viver no pecado e esperar coisas boas. Como fruto. Sim, como fruto do pecado. E era isso que o profeta tentava dizer-lhes. Ora, se ele morreu no ano 746 e a Assíria conquistou o reino de Israel em 722, quer dizer que todos aqueles avisos que o Amós estava dizendo cumpriram-se 22 anos ou 23 anos depois da sua morte. Não é? E que essa coisa que eu, quando estava a dizer no começo, Deus não dorme, realmente vê-se isso aqui nesta leitura. Sim, a gente, como dizem em inglês, you can get away with stuff for a while, um bocadinho, mas depois, às tantas... Porque eu realmente, esta leitura é uma leitura que nos chama a atenção para o problema social. E é uma leitura que é uma leitura para os nossos tempos.
Muito atual. É uma leitura muito atual na medida em que nós todos sabemos, a gente remember, mas todos nós sabemos que as riquezas da terra estão em 80% da riqueza desta terra que Deus criou com muito amor, estão nas mãos de 1/4 da população. E 20% lutam e trabalham pelo sustento de cada dia e muitos deles nem sequer o sustento têm. Portanto, há uma diferença social tremenda, há um abuso tremendo na maneira como os dons que Deus deu estão a ser administrados. Portanto, esta leitura é uma leitura para os dias de hoje. Muito, muito. Sabe, durante cerca de 2000 anos, a Igreja e as pessoas que pregavam podiam se referir aos Evangelhos e aplicar ao dia a dia. Mas, ali no século XVII, começou a Revolução Industrial e no século XVIII e XIX criou-se muita riqueza no mundo inteiro, sobretudo na Europa e na América. E às tantas, o ser humano passou a ser parte da máquina de produzir riqueza e os trabalhadores eram muito abusados e não eram respeitados. E foi então quando a Igreja começou a desenvolver o que a gente hoje chama a doutrina social da Igreja, que veio sobretudo com a carta, com a encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, das coisas novas. Em inglês as traduziram por On the Condition of Labor. Isto foi, creio que em 1892. E aí começou a Igreja a desenvolver a sua doutrina social. E hoje em dia é a Igreja que mais tem desenvolvido o aspecto social da aplicação do cristianismo. E hoje temos uma doutrina social riquíssima. O mundo é que nem sempre quer ouvir. Mas o profeta Amós, podemos dizer que ele também estava a anunciar a doutrina social do Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo, mas antes de ter a revelação por completo como nós temos hoje. E é muito interessante esta preocupação que o Amós tem, sobretudo pelo pobre. Mas parece-me que a situação social de Amós era idêntica à situação social de hoje. Havia aquele desequilíbrio tremendo. Sim. Havia os ricos, portanto o diácono João falou na parte histórica da época, havia os ricos que enriqueceram à custa do pobre. Por isso ele vai dizer, vós que espezinhais o pobre e que fazeste falcatruas, dizemos esta palavrinha portuguesa muito linda, fazeis essas falcatruas todas, mas esquecei-vos que Deus está atento aos vossos atos. E as pessoas a ouvirem-nos agora podem estar a dizer, então, Deus quer que a gente seja todos pobres, todos iguais. Não, é precisamente o contrário. Deus quer que sejamos todos ricos. E o que se está a falar aqui não é contra os ricos. É a questão de que, quando se desenvolve a riqueza, todos os que participam em desenvolver aquela riqueza têm direitos a participar também nos lucros e naquilo que eles ajudaram a produzir. E por isso o patrão fica rico e a gente alegra-se. Mas o empregado tem que compartilhar, participar dessa abundância que ele ajudou a criar. Bem, caros amigos, coisas interessantíssimas, mas estamos a dizer que já vamos a meio do programa e por isso a gente vai fazer um breve intervalo e vamos ouvir o que é que o Evangelho nos vai dizer. Será que é relacionado com isto? Vamos a ver. A gente volta então. Até já. Connect with Catholic Television on Facebook and YouTube for program updates and special features. Like us at facebook.com/KNXT49 and subscribe to our channel at youtube.com/KNXT1. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Novamente queremos saudar o pessoal da Artísia que nos escuta todos os domingos às 6 horas da tarde. Bem, nós acabámos de ouvir a primeira leitura neste domingo, o 25º domingo do Tempo Comum, e vimos coisas interessantes de que Deus se preocupa com a situação de todos
e, sobretudo, com os mais fracos, porque eles não têm maneira de se valer. Vamos então a ver o Evangelho, o que é que nos diz a este respeito, irmão. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que, ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa. Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 talhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. A seguir disse a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Ora, eu vos digo: arranjai amigos com o vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas coisas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmã, o que é que está passando aqui? Parece que um empregado desonesto que até foi louvado pelo seu senhor. Não sei se foi, talvez não tenha sido louvado pela desonestidade, mas pela esperteza. Pela esperteza. Pela esperteza de se defender numa situação crítica. Com aquilo que tinha à sua disposição. Tinha à sua disposição. É que nós, às vezes, no reino de Deus, nós temos tantas coisas à nossa disposição, mas não temos a esperteza deste administrador infiel, não é? Porque se tivéssemos com as riquezas que a gente tem, que Deus nos dá na mão, não falo em riquezas de dinheiro, coisas assim. Económicas. Não, mas riquezas das coisas do reino de Deus, a gente podia fazer tanto. Olha, hoje em dia com a internet, pode-se levar a palavra de Deus, pode-se levar o reino de Deus a qualquer canto do mundo. E a gente às vezes não atina com os instrumentos que Deus já pôs à nossa disposição. Com e-mails, com jornais eletrónicos, com telefonemas. Antigamente o missionário tinha que ir lá, à casa da pessoa. Hoje em dia, mesmo por um telefonema, numa hora certa, tanto bem que se pode fazer. Eu penso que é mais isso também, como a irmã estava a dizer, que o Senhor está a elogiar a esperteza dele em usar as armas que tinha à sua mão para se defender. Não é? E como o diácono João disse, realmente Deus põe à nossa disposição tantos bens, a Eucaristia, a oração, mesmo a livros religiosos, agora as encíclicas, temos sido tremendamente abençoados como Igreja pelos Papas que Deus nos tem dado, que o Espírito Santo tem posto para nos servir, para nos guiar. E o Papa presentemente tem-nos falado tanta vez da importância de refletir na Sagrada Escritura, na importância das obras de misericórdia. Então, este ano,
no ano da misericórdia. Sabe que ele adicionou uma agora há 3 semanas? Não. Elas são 14, não é? Pois. E agora passam a ser 15. Sabia? Não. É cuidar do nosso planeta. Uau. É a 15ª obra da misericórdia que o Papa instituiu agora há 3 semanas. Cuidado. Tudo isto são riquezas tremendas. Sim. Mas, se a gente voltar ao profeta Amós, que deixamos na primeira parte do programa, nós estamos tão preocupados com o ritmo da vida, com as coisas materiais, que realmente o que é divino, o que é eterno, pomos para segundo lugar. E vemos consequências idênticas. Na primeira parte, o povo de Deus não escutava e não seguia a palavra de Deus e às tantas perdeu tudo o que tinha. Foram para o exílio, para a Babilónia. E este administrador infiel também era infiel, era desonesto na sua administração e às tantas perdeu também esse emprego, esse trabalho, essa administração. A gente tem que ter cuidado e administrar bem todos os bens que Deus põe à nossa disposição, quer sejam bens materiais, quer sejam bens espirituais. Até mesmo a nossa família, respeitá-los, o marido respeitar a mulher respeitar o marido, respeitarem os filhos, respeitarem os parentes e tudo mais, e tudo por aí abaixo que Deus pôs à nossa disposição para a gente viver já bem neste mundo. Para além do respeito e do que o Diácono João está a falar, também a responsabilidade de criar um ambiente sagrado na família, um ambiente de Deus, um ambiente em que se respira Deus, um ambiente em que se reza, um ambiente em que se dá tempo, não só para os bens materiais, mas também para os bens da graça. Uma outra coisa que podíamos dizer, que uma das mensagens aqui é o uso prudente dos bens que Deus nos concede. E quando somos desonestos usando os bens que nós temos e que nos foram dados por Deus, podemos perder aquilo que Deus tinha posto à nossa disposição, como o administrador infiel perdeu. E depois lá teve que ainda tornar a ser infiel, não é? É que o mal multiplica-se. A gente às vezes faz uma asneira, mas aquela asneira já resulta em mais 2 ou 3. E o problema é que, e isso foi falado na primeira parte, é que os atos pecaminosos que eu pratico, eles têm repercussão no mundo inteiro. Não ficam só... Eu não vou ser a única vítima desses atos. Eles vão ser repercutidos, vão ser expandidos, vão ter como consequência no mundo inteiro. E a gente às vezes pensa, isto mas ninguém tem nada a ver com isto, sou eu. Não. Temos o pecado social. Nós não fomos criados como ilhas. Nós como indivíduos. Fomos criados como indivíduos, mas em comunhão. Em comunhão, sim. E em sociedade. E a gente vê pessoas que fazem o bem, o quanto bem que aquele bem já se multiplicou. Estou agora a pensar na Madre Teresa, que foi canonizada agora há dias. O bem que ela fez não foi só naquele local e naquela hora. Ainda outro dia na televisão estávamos a ver a cerimónia da canonização e a introdução, que a televisão apresentou muitas coisas, pessoas a contar casos, pessoas a contar coisas, outros que foram convertidos vendo como ela trabalhava e como ela se preocupava com os pobres e com o reino de Deus e essas coisas todas. E, portanto, não foi só o que ela fez dentro daquelas 24 horas de cada dia, mas o que ela fez expandia-se por toda a parte. Mundo inteiro. Por isso a irmã estava a dizer que as nossas ações, o nosso pecado tem efeito no mundo inteiro e também o nosso bem também tem efeito ao longe, que a gente às vezes nem sabe, não é? A gente às vezes nem sabe uma palavra ou um ato bom da nossa parte até um dia que foi. Às vezes há pessoas que me dizem, olha, tu disseste isto numa homilia há 8 meses ou aqui e aquilo, ficou-me assim. E a gente diz aquilo depressa e não pensou mais naquilo.
Isto é só um exemplo, cada um de nós tem casos em que pode dizer, olha, realmente as minhas atitudes, as minhas ações tocaram ou beneficiaram para bem as outras pessoas, que é isso que Deus quer de nós. Absolutamente. Muito bem, irmã, eles dizem que a gente está a chegar muito ao fim, que está quase a acabar. Só se a irmã tem uma ideia assim muito, é agora. A ideia é pedir a Deus a graça de vivermos a mensagem que Ele quer, que nos quer dar para este domingo. Porque não é fácil, mas é possível com a graça dele. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito bem. Olha, neste minuto que falta, irmã, neste mês de setembro, nós temos 2 classes do diaconado aqui na Diocese de Fresno. Temos 32 homens neste momento de viagem para o diaconado. 12 tiveram a sua última classe ontem e vão ser ordenados no dia 22 de outubro, se Deus quiser, aqui em Fresno, na vossa paróquia, em Santo António de Pádua. E outros 20 começaram a sua primeira classe de formação ontem, sábado, dia 17 de setembro, e hoje, domingo, tiveram a sua segunda classe, vamos dizer, e daqui a 3 anos e meio também, se Deus quiser, vão ser ordenados, se Deus quiser. Bem, mas eles estão-nos a dizer, irmã, que a gente já nem sequer tem um minuto. Jesus Cristo é muito claro para com todos nós daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. E uma das lições bem claras, a gente está um bocadinho a repetir agora, só a recapitular a ideia de hoje, de que as nossas atitudes têm que ser sempre feitas com honestidade. Bem, caros amigos, temos que ser honestos para com Deus e uns para com os outros. O bem que nós fizermos acompanhar-nos-á sempre e fará bem aos outros também. Então, muito obrigado a vocês todos pela vossa atenção. Que Deus vos abençoe, a vós e às vossas famílias. Que tenhais todos uma santa semana e até à semana que vem, se Deus quiser. Adeus.